Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Adivinhem, hoje estou de volta com o projeto Lendo Aleph. Finalmente, o último vídeo foi em janeiro. Eu estou fazendo esses vídeos desde 2016 ou 2017, gente. Mas a gente segue firme na luta. Eu acho que eu comecei esse projeto em 2017. Caraca, mas vamos lá. Falta pouco, tá acabando o livro. E hoje a gente vai falar então de Aben Hakan, o Bokhari, Morto em Seu Labirinto. É um conto... É engraçado porque, assim, é um conto aparentemente simples, mas é um conto que dialoga com alguns dos meus contos favoritos, que são os contos policiais do Borges, em especial com um conto chamado A Morte à Bússola, que eu vou linkar aqui e que eu recomendo que você assista depois desse vídeo, porque eles estão muito relacionados, eles têm a ver um pouco com o Borges instigando o leitor a mudar a sua postura de leitura. E de certa forma querendo que o leitor transcenda enquanto leitor de policial. Né? O romance policial, o conto policial, enfim, a ficção de mistério, ela começa a exigir, a demandar um outro tipo de leitor, que é o leitor que tenta desvendar o mistério, né? Então, assim, a gente passa por uma leitura ainda mais criadora, né? Pro Borges não tem muito isso de leitura passiva, né? O leitor cria, de uma certa forma, no processo de leitura, e eu acredito bastante nisso também. E o leitor de policial, ele acaba mais engajado, assim, nesse processo de criação de sentido, no sentido de que ele tá tentando desvendar o mistério ali do texto, né, da narrativa. E o Borges, ele trabalha isso no A Morte à Bússola, que é um conto do Ficções. E ele vai trabalhar aqui também neste conto, né, o Aben Hakan, o Bokhari, Morto em Seu Labirinto. Então, a história aqui, vamos falar da história primeiro. Ele tem uma epígrafe do Corão, né, são comparáveis à aranha que constrói uma casa. E ele é a história, então, de dois amigos ingleses no início do século XX. Ele cita a primeira data que é citada aqui, é 1914, e eles se chamam Dunraven e Unwin. Dunraven é um poeta. Ele diz aqui em determinado momento que Dunraven escreveu uma epopeia difícil de escandir, né, e de escandir já tem escandir tem a ver com escansão, né? Então tem a ver um pouco com métrica, verso, essas coisas, mas a gente pode também levar para um sentido de interpretar, porque tem a ver com o que vai acontecer aqui. E o Unwin era um matemático, né? Ele diz aqui que ele teria um estudo sobre um teorema de Fermat. E o Dunraven, então eles estão na Cornualha, eles estão no lugar que o conto começa com o Dunraven mostrando o lugar e dizendo que era uma terra de antepassados dele, e ele então vai começar a contar uma história de mistério que teria acontecido nessa região da Cornualha para o seu amigo Unwin. Então ele vai contar essa história de um homem chamado Aben Hakan, que era um Bokhari, e aí é que ele faz um aposto como caudilho ou rei de não sei que tribo do Nilo. Então, assim, era um cara egípcio, e ele era rei ou ele era um comandante militar, alguma coisa assim. E que esse cara, ele teria sido morto por um primo seu, que também era seu vizir, e que chamava Said. E a história deles é que, assim, o Aben Hakan, então, ele era um cara que dizimou vários lugares na África. Ele era um conquistador, né? Então ele participou da guerra, conquistou vários povos, mas em determinado momento ele sofre uma espécie de rebelião e tem que fugir. E quando ele foge então com esse primo vizir dele, o Said, com um escravo, um leão e um baú com um tesouro. E aí, no processo de fuga, o Aben Hakan, ele tem uma hora lá que eles descansam, aí ele vê que o primo tá dormindo, fica com raiva, que o primo sempre foi um covarde e tal, e fica pensando que o primo talvez pudesse querer trair ele para pegar o tesouro com o qual eles fugiram. Então ele decide matar o primo e destruir a sua face. E só que depois esse Aben Hakan, ele teria fugido então para Inglaterra para construir uma casa com um formato muito estranho, que seria tipo um labirinto. E é um labirinto muito esquisito porque ele tinha paredes muito longas, ele ficava meio que destacado assim no alto. Ele tinha corredores intermináveis e tudo mais. E quando ele chega então na Inglaterra,
ele é confrontado com uma espécie de sermão, né? Aqui, o Dunravel, tô falando o nome dele errado, Dunraven, ele cita esse reitor inglês chamado Alibi. E esse reitor, a gente não entende direito que diabos é esse reitor, se ele é um reitor de universidade. Ele parece, a gente sabe que ele é um reverendo, porque ele num determinado momento tá dando um sermão, mas ele também parece algum tipo de administrador, então eu não entendi muito bem o que esse cara é. Só que ele, assim, quando ele sabe que o Abenrakan quer construir esse labirinto super esquisito, ele faz um sermão criticando e dizendo que era uma espécie de abominação, né? Ele diz alguma coisa assim, parecia intolerável que uma casa tivesse apenas um cômodo e léguas de corredores. Entre os mouros pode ser que se usem tais casas, mas não entre os cristãos. Então ele faz esse sermão que é uma crítica a essa construção estranha, uma casa labirinto, uma coisa esquisita. Mas o Abenrakan marca uma reunião com esse reitor, vai lá, ninguém sabe o teor da conversa, e depois disso ele meio que prossegue na construção. Fica subentendido que esse reitor deu autorização para ele construir. Então é por isso que eu não sei qual é a natureza aí desse reitor. Bom, só que mais à frente, o Dunraven diz que o Alibi comenta que ele... Porque essa história, quem populariza a história do Abenrakan é o Alibi. O Alibi é a única fonte da história. E o reitor. E então, esse Alibi diz que um dia o Abenrakan entrou no escritório dele, assustado, e falando que ele ia ser morto, e que ele tava pedindo proteção, porque ele ia ser morto. E aí o Alibi, então, vai contar a natureza da conversa que eles tiveram, que teria sido a seguinte... E eu acho que eu pulei essa parte, tá? Mas eu vou contar agora. Quando o Abenrakan decide, então, sair da África e ir pra Inglaterra, ele diz que ele teve um sonho lá. E que no sonho, o Said, o primo dele, ameaça ele de vingança. Ele diz, olha, eu vou me vingar de você e vou destruir sua cara, igual você destruiu a minha cara. E parece que o Abenrakan fica possuído por um medo, assim, por essa ameaça. E é por isso que ele decide fugir e se esconder no centro de um labirinto. Então é por isso que ele quer ir pra Inglaterra e construir esse labirinto lá. E ele teria contado essa história, então, pro Alibi. E o Alibi fica assim meio preocupado. Ele acha que o Abenrakan é maluco, mas ele também fica meio preocupado. E aí ele diz que um dia ele vai lá na casa e descobre que eles estão mortos. Então, o Abenrakan morreu, o leão morreu, o escravo morreu e eles estão com a cara destruída. O conto apresenta esses personagens com uma certa ressaltação da cor. Então, assim, o escravo era negro, o leão era amarelo, era brilhante, era dourado. E o Abenrakan, ele era um homem assim muito alto, magro, e ele parece que tinha barba ruiva. Então ele tinha essa coisa de uma pele nacarada e pelos vermelhos, alguma coisa assim. E isso vai ter uma importância depois, né? Só pra segurar aí essas cores. E aí o que acontece? O Alibi então diz que entra lá, vê que eles estão mortos e isso fica como um mistério. Então o Dunraven conta essa história pro Unwin como uma história indecifrável. O Unwin parece que ouve meio entediado a história, assim. Eles estão na localidade do labirinto, então eles entram no labirinto enquanto o Dunraven conta a história pro Unwin. Só que num determinado momento começa a chover, já tá de noite e eles têm que passar a noite lá. E o Unwin ouve, assim, meio que fingindo interesse a história, e aí não fala muita coisa, e aí quando o outro fala, mas essa história não é incrível, essa história não é inexplicável, e aí o Unwin fala assim, não sei se ela é inexplicável, mas ela certamente é mentirosa, e deixa o outro pé da vida, né, como assim mentirosa, né, tem o registro do Alibi, do filho do Alibi, enfim. E aí eles dormem, e depois de dormir, o Unwin acorda com uma possibilidade de leitura para o que tinha acontecido. Bom, a tese dele, então, é a de que o Dunraven não matou o Said, porque o Said, de fato, era covarde. Lembram que lá no final ele olha para ele e fica com raiva porque ele tá dormindo, que ele é covarde? Então, ele não teria matado, ele teria fugido. Ele teria feito, assim, um acordo com
o escravo, teria pego parte do tesouro, e não o tesouro todo, teria ido para a Inglaterra e lá ele teria construído esse labirinto, que na verdade não era um esconderijo do Abenracan, mas era uma armadilha, era para atrair ele, e aí é por isso que tem muito a ver com aquele outro conto lá da Morte à Bússola, né? De um labirinto que é uma armadilha. E é por isso que tem a citação da teia de aranha no início. Eles vão citar aqui algumas vezes a questão da teia de aranha, um deles vai ter um sonho com uma teia de aranha, porque é essa construção que vai aprisionar ali a vítima, né, a presa. Bom, então o Said teria ficado passando por Abenracan na Inglaterra. E tem uma coisa curiosa, porque quando o suposto Abenracan vai pedir socorro na sala do Alabai, do reitor, o Alabai acha estranho essa história dele estar com tanto medo, assim, pedir proteção. Então ele fala assim, pô, esse cara invadiu vários povos na África, matou um monte de gente. Como é que esse cara pode estar sendo tão covarde por causa de uma pessoa? E eu me lembro que isso me chamou a atenção, né? Isso tá no início do conto. E aí eu fiquei, pô, mas esse comportamento não faz muito sentido realmente. Né? Então, assim, o leitor do Borges já começa a ficar meio desconfiado. Eu já estava desconfiada com o nome do Unwin, né? Que é algo como não ganhar, mas que se tivesse um D no final, seria algo como desvendar. Seria algo, na verdade, como desatar, desenrolar. Teria esse sentido de desenredar, né? E se tivesse um D no final, né? Unwind. E depois eu descobri outra coisa num artigo excelente que eu já vou citar logo mais. Então, assim, eu já estava ali catando pistas. O leitor de Borges é assim, sabe? Que as coisas não são tão simples quanto parece. Então, o reitor acha estranho e tudo mais, mas finalmente, então, o Abenracan teria chegado na tese do Unwin, ele teria chegado na Inglaterra, teria encontrado, já que esse labirinto ficava numa área de destaque, ele ficava assim meio no alto. E então ele vai até lá para se vingar do Said. E aí quando o Abenracan chega finalmente no labirinto, e ele vai andando, procurando, né, seguindo lá a parede, indo sempre pela esquerda, isso é uma coisa que o Borges sempre diz, que quando você quer chegar no centro do labirinto, você tem que seguir sempre pela esquerda. Ele chega num ponto que tem tem tipo um calabouço, assim, alguma coisa de onde o Said está escondido. É uma espécie de armadilha mesmo. Então, quando ele chega nesse ponto, o Abenracan, isso é a tese do Unwin, tá? Escondido, o Said mata o Abenracan, e depois que o Abenracan morreu, ele mata o escravo e o leão para simular que os três foram doces, que ele fingindo de Abenracan, fingindo que morreu também. Então ele mata aqueles três, destrói os rostos dele para ninguém saber que ele não morreu e foge. E aí o gente, eu só falo o nome do homem errado. O Dunraven teria meio que se satisfeito com essa hipótese, né, com essa hipótese do Unwin. E é isso, e aí termina o conto assim, né, o Unwin dizendo que o essencial era que o Abenracan perecesse, e no final o Dunraven concluindo, foi um vagabundo que antes de ser ninguém na morte recordaria ter sido um rei, ou fingido ter sido um rei. E aí eu lembro, quando eu terminei o conto, eu fiquei assim, é isso? Não pode ser isso. E aí comecei a reler e tal, eu já tinha reparado por essa questão da armadilha, da teia, das duas versões para o mesmo crime, que tinha coisa aí que não tava batendo. E eu fiquei pensando que essa tese era muito ruim, ainda que o Dunraven tivesse aceito. Por que o Said ia se mudar para a Inglaterra, roubar parte do tesouro, construir um labirinto para matar o Abenracan na Inglaterra, se ele podia ter matado o Abenracan lá na África, quando o Abenracan estava dormindo? Porque na tese do Unwin, quem dormiu não foi o Said, foi o Abenracan.
o Aben Hakan, enquanto o outro estava dormindo, teria fugido. Então, assim, mas ele vai fugir pra matar o cara, se ele podia matar ele ali do lado, entendeu? É uma tese que não fazia sentido, né? Ele ter todo esse trabalho de roubar, de fugir, de se mudar, anos construindo um labirinto, pra esperar o outro descobrir onde ele tá, e aí quando ele chega lá, ele mata, ele podia ter matado do outro lado. Então, tem alguma coisa estranha com esse conto, né? Tem alguma coisa que o Borges não tá dizendo. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando o Unwin diz que vai dar uma outra hipótese pro Dunraven, eu falei assim, a hipótese dele é que foi o Alibi que matou. E, gente, nome na obra do Borges às vezes é uma coisa muito interessante de prestar atenção. Porque o nome do Alibi, ele é pronunciado igual a palavra álibi em inglês. E a gente aqui tá falando de África, tá falando de Nilo, tem o Alcorão citado. E tem um texto aqui no final do livro, que é um pós-escrito de 1952, onde o Borges diz que essa história, ela é uma variação de uma história das Mil e Uma Noites, chamada Os Dois Reis e os Dois Labirintos. Os Dois Reis e os Dois Labirintos é uma história que está logo aqui depois do conto. Então esse conto, Aben Hakan, o Bocari Moço e seu Labirinto, ele é seguida dessa história, Os Dois Reis e os Dois Labirintos. Quando eu li, eu sempre dou uma olhadinha nesses pós-fácios, pós-escritos, que o Borges às vezes comenta, né, esses textos. E aí quando eu vi que o segundo era esse, eu li. Então aí eu fiquei na dúvida, porque assim, eu não tenho As Mil e Uma Noites. Então, primeiro ponto, eu não sei se isso aqui é realmente um texto das Mil e Uma Noites ou um texto que o Borges inventou. Segundo ponto, eu percebi que esse texto aqui provavelmente era um texto para ser lido junto com o outro. Então ele talvez fosse uma complementação da história do primeiro. E qual é a história desse segundo aqui? Que é um texto, que é um continho pequenininho, tá vendo? Ele tá em uma página, menos de uma página e meia. Ele é o seguinte, você tem dois reis, o rei da Babilônia e um rei árabe. O rei da Babilônia recebe o rei árabe no seu reino e acha ele um rei inferior, então para caçoar dele, zombar dele, ele introduz o rei num labirinto muito difícil, um labirinto de onde ninguém sai, as pessoas morrem lá dentro, só que o rei árabe, com muita dificuldade, sai do labirinto. Ele joga assim uma espécie de promessa de vingança cósmica e vai embora para suas terras. Nas suas terras ele reúne exército, volta, destroça o reinado lá da Babilônia, subjuga o rei e leva ele para suas terras. Nas suas terras ele põe o rei num camelo e solta ele no deserto. E aí ele fala para ele assim, esse é o meu labirinto, se vira aí. E aí o que acontece? O cara morre. Então é meio que essa a história. E aí eu falei, bom, vamos pesquisar esse negócio aqui, porque tá muito esquisito. Eu me lembrei de um texto que eu li na época que eu tava estudando A Morte à Bússola, e eu estudei A Morte à Bússola para uma matéria do mestrado, que eu me lembro que eu encontrei uma espécie de prefácio para um livro onde o Borges falava do romance policial. Ele falava da ficção policial e das suas pretensões, caso ele decidisse escrever, né? E aí ele teria dito assim, era um prólogo sobre T.F. Powys, sei lá, um texto de 38. Aí o Borges teria dito assim, e eu vou traduzir mais ou menos aqui porque o texto está em espanhol. Um dos projetos que me acompanham e que de algum modo me justificariam diante de Deus e que não penso executar porque o prazer está em entrevê-los e não em levá-los ao cabo, é o de uma novela policial um pouco heterodoxa. O último é importante porque entendo que o gênero policial, como todos os gêneros, vive da contínua e delicada infração de suas leis, tá? Esse fragmento ele foi muito importante quando eu li A Morte à Bússola, porque A Morte à Bússola é um conto onde o Borges infringe as leis do conto policial, porque quem decifra o crime é o policial normal, o detetive lá, o cara que era super inteligente, ele não consegue desvendar. Ele não só não consegue desvendar, como ele é a vítima do crime. O Borges dá uma misturada assim nos elementos, ele subverte os elementos. O nome do assassino é citado logo no início. E isso tinha muita relação com uma coisa que é citada nesse conto aqui que a gente acabou de ler, que é o de que assim, o mistério é sempre mais mirabolante do que a resolução do mistério. E isso é um clichêzão clássico das histórias de mistério, né? Então, num determinado momento,
O narrador do conto diz assim: Dan Raven, versado em obras policiais, pensou que a solução do mistério sempre é inferior ao mistério. O mistério participa do sobrenatural e até do divino. A solução da prestidigitação. Então, assim, a resolução é sempre uma coisa mais corriqueira, mais banal do que o mistério, que parece uma coisa, né, incrível. E isso tem relação com as histórias do Poe, né, o crime de porta fechada, que você fica, parece uma coisa sobrenatural e no fim tem uma explicação meio boba, né? E isso é uma informação muito importante no A Morte à Bússola. Vai ser uma informação importante nesse conto aqui também. E foi nessas pesquisas para tentar entender esses mistérios desse conto que eu cheguei nesse artigo maravilhoso de um autor chamado Pablo M. Ruiz. É um artigo acadêmico, eu vou deixar o link aqui embaixo, acho que vale muito a pena ler. Ele é um artigo grande, tá? E ele vai desmembrar totalmente esse conto. E qual não foi a minha felicidade quando ele disse que havia... que a resolução desse conto era mais complicada, porque ela não era essa hipótese do Unwin. Ela era uma terceira hipótese que não está dita e que ela deve ser interpretada pelo leitor. E aí ele vai citar um outro conto que eu já li, que eu já analisei aqui, que é o Exame da Obra de Herbert Queen. Então fui eu lá rever meu vídeo e reler o conto, né? Esse é um conto do Ficções, onde o Borges vai analisar a obra de um autor que não existe, que foi ele que inventou, e de livros também, então, que foi ele que inventou para esse autor, né? E um dos livros se chama The God of Labyrinth. Eu acho engraçado como esses livros inventados pelo Borges vão ganhando repercussão na literatura, porque o Saramago escreveu um romance, que é o Ano da Morte de Ricardo Reis, em que esse personagem Ricardo Reis, inventado pelo Saramago a partir do heterônimo do Pessoa, ele lê esse romance que o Borges inventou, o romance do Herbert Queen, The God of Labyrinth. E o The God of Labyrinth, ele é um conto que o Borges vai descrever assim, olha só. Primeiro ele vai dizer que não é muito bem construído, que tem uns defeitos, depois ele vai dizer assim: há um indecifrável assassinato nas páginas iniciais, uma lenta discussão nas intermediárias, uma solução nas últimas. É a mesma estrutura do Abem Carrão, né? Então, o amigo lá vai dar esse indecifrável assassinato, né? De que ele apresenta pro Unwin assim, é um assassinato onde o cara tava preso dentro de um labirinto e o assassino dele já tava morto, né? Porque a ideia que ele tinha, né, que ele seria a primeira hipótese, né, que é a história que o Alibi conta, é de que foi a vingança de um fantasma, né? A vingança de um homem já morto. E depois o Borges vai dizer, quando ele está terminando de descrever esse livro fictício, que o leitor inquieto revê os capítulos pertinentes e descobre outra solução que é a verdadeira, ou seja, uma solução que não está no romance. Quando ele chega no final, ele vê que está errada a tese que assim, resolveria o mistério. E então ele começa a reler para descobrir que é outra resposta, que não tá dada, tá no texto, mas não é dita nem por algum personagem nem pelo narrador. E aí o Borges vai dizer o seguinte: o leitor desse livro singular é mais perspicaz que o detetive. É o mesmo caso da Morte à Bússola, é o mesmo caso aqui, e é o que tem a ver com o que eu disse no início do vídeo, do Borges esperando esse leitor, educando esse leitor para uma argúcia maior, uma atenção maior, uma interação maior com o que está sendo dito no texto, né, para que ele transcenda essa qualidade de leitor do policial, né? Então que ele vai ter que resolver sozinho, né? Não vai ter nada no texto dizendo para ele, os elementos vão estar no texto, mas ninguém no texto vai dizer para ele, como na narrativa policial de mistério clássica, o que aconteceu, né? E o que acontece, então, nesse artigo maravilhoso do Ruiz? Ele vai mostrar como a minha tese de que o assassino era o Alibi estava certa. Eu fiquei, assim, maravilhada. Eu não vou falar tudo que tem nesse conto, nesse artigo maravilhoso, porque ele é muito grande. Vou me ater à parte em que eu desvendei e ele confirmou. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: toda e qualquer fonte da história do Aben Hakan, que é narrada pelo Dan Raven, a fonte é o Alibi.
Então, a fonte é o reitor. Foi ele que falou. Então, foi ele que disse que teve uma reunião lá, teve, na verdade, 2 reuniões separadas por anos, particulares, com o Abenrakan. E ele teria sido a pessoa que encontrou os cadáveres, visto que ele foi lá dentro da casa do Abenrakan. Então, ele foi lá no labirinto e encontrou. Todo mundo comprou essa tese, né? E ficou como um caso famoso ali daquela reunião da Cornualha. Quando o Anduin escuta, ele vê que a tese está estranha, mas ele oferece uma hipótese ainda mais estranha. E o curioso aqui é que o Borges pega, ele opõe 2 inteligências, a inteligência poética, que é a do Dunraven, e a inteligência matemática, que é a inteligência do Anduin, para dizer que nenhuma das duas deu certo. Elas deveriam ter se combinado com um pouquinho mais de força. Num determinado momento, quando o Anduin começa a contar a tese dele, né, a hipótese dele, ele diz assim: um fugitivo não se esconde num labirinto, não constrói sobre um lugar alto da costa um labirinto carmesim que os marinheiros avistam de longe. Não precisa construir um labirinto quando o universo já é um. Para quem verdadeiramente quer se esconder, Londres é um labirinto melhor que um mirante, onde vão dar todos os corredores de um edifício. Então, assim, a gente vê que enquanto o poeta, ele romantiza, ele acha que as teses do mistério têm que ser muito interessantes, ele gosta dessa ideia de um labirinto, que tem uma identidade com uma teia e que é uma armadilha, enfim. O outro não vê sentido, ele fica assim, ele não precisava fazer isso. Se ele queria se esconder, ele só precisava viver em Londres, que estava suficientemente escondido. E o que o Borges, de uma certa forma, tenta mostrar é que, assim, o leitor dele, que vai desvendar o mistério, não basta nem que ele seja poeta, nem que ele seja matemático. Ele tem que ser um pouquinho, ele tem que ir um pouquinho além, né? Então ele de uma certa forma tem que juntar esses conhecimentos, né? Ele tem que ficar um pouco além do que da descrição, por exemplo, do Dupin nos textos do Poe, do detetive raciocinador, lógico. Isso não é suficiente na obra do Borges, porque às vezes a lógica é muito rígida. E é o que acontece, por exemplo, com o detetive da Morte à Bússola, que é pego na armadilha, porque ele está tentando juntar pistas, lógicas, simetrias, né? E essas pistas são construídas para ele, né? Ele cai nessa construção. E aí o que o Ruiz vai mostrar é que, de fato, assim, a única hipótese plausível aqui, isso não tá dito, tá? Mas eu cheguei eu cheguei nessa desconfiança. Não dá pra dizer que eu bati o martelo de que era isso, mas eu cheguei nessa desconfiança, e ele vai dizer que a desconfiança estava certa. É a de que o assassino tinha que ser a única fonte. Então, por exemplo, essa história de que existia um primo Said, ninguém sabe se é verdade. A única pessoa que sabia que isso tinha acontecido era o Alibi. No conto disse que pelos jornais de Londres se sabia que o Abenrakan existia mesmo, que ele tinha participado de guerras mesmo. Então, assim, o Abenrakan existia. O Said é que ninguém sabe se existia. Então, e o sermão do Alibi, assim que o Abenrakan aparece em Londres, é um sermão um pouco preconceituoso, né? Porque ele fica, quando ele fala que assim, pode ser que os mouros vivam nessas construções aí aberrantes, mas nós cristãos não. A gente vê que havia já, a princípio, uma certa implicância, talvez um ódio étnico ou religioso do Alibi com o Abenrakan. E essa tese, ela vai ficando mais plausível do que as outras, né? Porque, de fato, a tese do Anduin, ela também não faz sentido. Se o cara podia ter matado o outro lá quando ele tava dormindo, né, mais vulnerável possível, por que ele ia fazer toda uma mudança, uma construção, uma empreitada tão complexa pra matar o cara em outro continente, assim? Era uma coisa meio... E pra não ficar com o tesouro inteiro, ou seja, ainda não era a motivação, nem era ambição financeira, dinheiro, riqueza. Agora, esse artigo é muito interessante porque ele vai mostrar, o autor aqui, o Ruiz, situações interessantes em que essas invenções do Borges de livros que não existem, autores que não existem, elas vão se impondo na realidade. Então, como as pessoas começam a procurar livros que não existem e tudo mais, e como, de certo modo, o leitor desconfiado do Borges começa a cancelar autores que realmente existiam, achando que eram invenções do Borges. Uma outra coisa interessantíssima que ele vai falar é que tem, de uma certa forma, uma alegoria das derrotas da Alemanha para a Inglaterra nesse conto.
nas duas grandes guerras. Vocês lembram que lá na frente, lá no início do conto, lá no início do vídeo, eu falei das 3 cores? Então eles vão dizer que o negro do escravo, o amarelo do leão e o vermelho do Abenracan compunham as cores da bandeira da Alemanha. E que as datas que são citadas no conto, isso, e eu vou ser muito sincera, tá? Eu sozinha não chegaria nessa interpretação, isso foi uma interpretação dele que eu achei super plausível. As datas que são descritas aqui, então, elas batem com datas importantes de conflitos, de momentos importantes das duas grandes guerras. E que o conto teria, de uma certa forma, né, se passa na Inglaterra, tem essas cores. E assim, eu não cheguei sozinha nessa... Eu não chegaria, talvez, nessa hipótese, provavelmente. Mas eu não acho ela totalmente descabida. Primeiro porque guerras e assuntos históricos são temas interessantes para o Borges. Ele gosta desses temas, ele explora esses temas. E esses temas em torno de Inglaterra, Alemanha, nazismo, eles estão presentes na obra do Borges. Sempre pelo seu potencial ficcional, né? Borges não era muito de fazer comentário notadamente político, assim, a não ser num nível já muito filosófico e universal, mas ele não era muito de tomar partido de lados, assim, embora ele não fosse pró-nazismo, não, gente. Ele, inclusive, em várias entrevistas falou contra o nazismo, mas assim, ele gostava de explorar as possibilidades ficcionais, narrativas, dessas questões históricas. Eu não acho totalmente impossível ou delirante essa tese do Ruiz, não. Acho ela interessantíssima. Então, assim, eu recomendo que, se você gosta desse tipo de texto, seja acadêmico, sobre literatura, se você gosta da obra do Borges, que você leia. O artigo é grande, sim, mas eu achei ele sensacional e eu fiquei muito contente de ver que eu sou uma leitora borgiana suficientemente desconfiada. Tá? Então é isso, me digam se vocês leram, o que vocês acharam do conto, qual a interpretação que vocês fizeram. Peço aí desculpa pela demora, muita gente me escreveu nesse período que eu fiquei sem gravar, me perguntando se eu não ia voltar, se eu não ia continuar com o projeto. E assim, gente, eu demoro, mas eu venho, não abandonei o projeto não, tá? E então é isso, gostei demais do conto, um conto aparentemente simples, mas não. E eu acho que isso também já é uma coisa louvável, né? Você botar tanta coisa encriptada ali, escondida num conto aparentemente muito simples. E aí, então, gente, na próxima vez que eu for falar de contos aqui desse livro, eu não vou falar de O Dois Reis e Os Dois Labirintos, porque eu entendi que eles eram para ser lidos juntos, tá? Eu fiquei com essa desconfiança de que era uma leitura para ser feita junta, né? Não tem nada dizendo aqui, em pós-fácio, prefácio, que é para ser lido junto, mas eu entendi que era, tá? Então, sim, que eram leituras complementares. Então, não vou falar dele. O próximo vídeo vai ser, então, sobre esse A Espera, tá certo? É isso. Obrigada por assistir esse vídeo enorme e um pouco confuso. É muito difícil falar do Borges sem ser confuso. Ainda mais essas análises de conto que pressupõe aí que vocês já tenham lido e que tenham acompanhado o restante, né? Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sugiro que você veja a resenha do Aleph, a resenha que eu fiz do livro todo, e se você quiser explorar aí as duas playlists sobre Borges, que são o Lendo Ficções e o Lendo Aleph, tá bom? É isso, beijinhos, obrigada pela companhia, tchauzinho.